Pessoal, vamos então é, começar nosso estudo de hoje, né? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de mediunidade, desobsessão, reunião mediúnica, tá? E nós temos estudado esse livro Desobsessão, tá? Do André Luiz. Hoje, talvez seja o nosso último dia com esse livro especificamente, tá? Trouxe 2 capítulos para hoje, não sei se vai dar tempo para a gente fazer, mas eu não estou seguindo uma ordem exata desse livro. Eu tenho pego os temas conforme me dá vontade de estudá-los aqui com vocês, mas eu imagino que esse aqui seja o último dia com esse livro aqui, tá? Depois a gente vai pegar outra coisa para a gente estudar, certo? Então vamos lá? Vamos continuar, né? Hoje o nosso assunto aqui vai ser estudos extras. Vamos começar com esse assunto, estudos extras, né? Vamos ver sobre o que o André Luiz vai falar, né? Do que se trata esses estudos extras aí, né? Vamos lá. É forçoso que os ceareiros da desobsessão não se circunscrevam em matéria de atividade espírita aos assuntos do grupo. Tá? Veja bem, o que o André Luiz está dizendo, ó, é forçoso que os trabalhadores da desobsessão eles não fiquem circunscritos ali, limitados em matéria de atividade espírita aos assuntos do grupo. Tá? O que a Joana de Anjos, o que a Joana de Anjos, o que o André Luiz está acostumado a citar a Joana de Anjos, né? O que o André Luiz está querendo dizer com isso, né? Que nós não podemos nos manter limitados apenas aos problemas do grupo mediúnico, né? Nós temos a casa espírita, nós temos o movimento espírita, né? Nós temos tudo que envolve a casa espírita. Não apenas para os dirigentes, doutrinadores, mas para os médiuns, para os companheiros da sustentação, todos os participantes da reunião mediúnica, não pode se circunscrever apenas à reunião mediúnica. É isso que o André Luiz está querendo dizer. O trabalhador da reunião mediúnica, ele precisa estar enraizado nos demais trabalhos também da casa. Por exemplo, a ida às reuniões públicas é muito importante. Por quê? Porque os casos que nós atendemos nas reuniões mediúnicas, frequentemente, na sua grande maioria, terão relação com as pessoas que têm procurado a casa nos dias de reunião pública. Nos dias de reunião aberta, né? de palestra, passe, que é onde a sociedade vem à casa espírita, né, em maior número e traz as suas queixas e traz as suas dificuldades, né? Tem o atendimento fraterno, tem a aplicação do passe, a palestra, a conversa com as pessoas, vai conhecendo o ambiente e ali nós já vamos tendo contato com as pessoas e às vezes até já criando vínculos vibratórios com as pessoas e com os espíritos que as acompanham. Ok? Por quê? Porque se a pessoa procura a casa espírita, é porque ela está precisando de ajuda. Raras são as pessoas que vão só por curiosidade ou porque estava passando e resolveu entrar. A grande maioria das pessoas que procuram a casa espírita procuram em situações de crise, procuram em situações de problemas graves ou menos graves que estão passando, mas em situações de necessidade, a grande maioria. E muitas dessas pessoas, se não a totalidade delas, vêm trazendo necessidades espirituais, fatores obsessivos, espíritos vingativos, ou parentes da pessoa desencarnados que estão próximos dela, precisando de ajuda. Então, quando os médiuns, quando os participantes dos grupos mediúnicos participam da reunião
pública, né, eles estão fazendo a relação, a ponte entre a reunião pública e a reunião mediúnica. Pelo menos facilitando essa ligação. É lógico que não depende só de nós, depende muito mais, inclusive, da espiritualidade, né? Depende muito mais dos técnicos da vida espiritual, da equipe espiritual. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte também. Nós também somos parte importante. Porque quando a gente pede vibração para uma determinada pessoa, olha, pessoal, eu queria pedir uma vibração para tal pessoa que a gente conversou lá na reunião pública, no nosso dia ao sábado, né? O sábado lá. Então, se você participa da reunião pública, você já lembra da pessoa, porque eu vi mesmo aquela pessoa, você já tem a fisionomia na cabeça. Às vezes até você conversou com ela, né? Você também criou um contato com ela. Mesmo que seja um contato mais limitado, mas você já criou uma certa... né? Você sabe de quem se trata, isso facilita muito, né? Agora, se você não participa nas reuniões públicas, aí você já vai ter mais dificuldade para ajudar nos casos que são trazidos ali, né? Vocês entendem, pessoal? Então, não só isso, mas também a parte de evangelização infantil, os trabalhos assistenciais que porventura existam, né, na casa espírita, né, os trabalhos de estudo, né, todas as atividades que a gente puder participar, é melhor, né? É melhor. Por quê? Porque você vai estar mais enraizado no centro, na casa espírita, né? Porque assim, quando a pessoa participa de várias coisas na casa espírita, é como se cada compromisso que ela assumiu é uma raiz. É uma raiz que ela lança no solo, né? No solo da vida dela, vamos dizer assim. Quando vêm as tempestades, e elas vêm de vez em quando, né? Quando vêm as tempestades que a gente passa, quando a gente está bem enraizado, vem a tempestade e a gente fica firme. Só que às vezes, dependendo da pessoa, vem a tempestade e a pessoa participava de vamos supor, 3 atividades na casa espírita. Às vezes vem a tempestade, ela dá uma balançada e tal, aí muitas vezes diminui. Ela diminui e tal e vem 2 vezes. Porque a dificuldade que ela estava passando mexeu na vida dela e tal, ela resolveu diminuir, né? Porque surgiu um problema, não sei o que, diminui. É normal, a gente vê isso. Quando as crises vêm, as pessoas elas se retraem, aí muitas vezes a participação dela já diminui, né? Quando a pessoa participa 2 vezes na casa espírita, às vezes vem as dificuldades, ela diminui para 1. Isso aqui é bem o que acontece, viu, pessoal? Quando a pessoa só vem 1 vez na casa espírita, quando vem as tempestades, aí a pessoa some da casa espírita. Vocês entendem a questão? Pelo menos é o que a gente vê na prática, nesses anos de vivência na casa espírita, né? Não sei se vocês reparam isso, né? Por isso que estarmos bem enraizados na casa espírita, às vezes a gente até dá uma retrocedida, né? Começa a faltar em determinadas atividades e tal, mas você tem várias ligações, então passa aquela tempestade e você se mantém razoavelmente forte, né? Razoavelmente de pé ali. Agora, se você só tem uma ligação com a casa espírita, você só vai no dia tal, né? Só para o trabalho tal, só para a reunião mediúnica. Olha que vem a tempestade, e a tempestade vem, a pressão aperta, né? Pressão espiritual para você abandonar tudo. Daqui a pouco a pessoa não vem mais nem na reunião. Né? Para a gente é triste, né? Quando a gente perde um companheiro, né? Você tenta fazer de tudo, tal, é triste esse processo. Mas a gente também respeita, né, a opinião das pessoas, respeita o livre-arbítrio das pessoas, né? Embora a gente queira que isso nunca aconteça, tá? Vocês entendem? Faz sentido para vocês isso? É algo que vocês têm visto acontecer, né?
Então, por isso que o André Luiz fala, né? Olha, é importante o ceareiro da desobsessão não se circunscrevam em matéria de atividade espírita, aos assuntos do grupo. Quer dizer, não fique só limitado aos assuntos do grupo. Participe, né? Quanto mais enraizado você estiver, melhor será para você. Né? Para a gente eu vejo como é gostoso, né? Você vem um dia na reunião mediúnica, outro dia eu estudo, outro dia... Então parece que cada dia tem uma coisa gostosa para fazer, né? E eu pelo menos considero frequentar a casa espírita algo gostoso, algo bom, a gente encontra amigos, né? A gente estuda, a gente dá risada em alguns momentos, a gente se emociona em outros, a gente ajuda em outros, né? E nos ajudamos sempre, porque os maiores beneficiados somos nós mesmos, pessoal, né? Quem participa sabe, quem frequenta sabe que os maiores beneficiados somos nós mesmos, né? Do ambiente que a gente usufrui. E tem aquela questão também da gente se proteger, porque dizem os espíritos, e assim o é, né? Quando nós aceitamos a proteção da casa espírita, começamos a nos vincular a ela, efetivamente passamos a estar mais protegidos. Efetivamente passamos a estar mais protegidos. Né? Outro dia até um espírito obsessor, né, vingativo e tal, reclamava com a gente no grupo mediúnico, né? Reclamava assim durante a doutrinação, falando por que que colocaram o nome da pessoa, o nome de tal pessoa ali no caderno de preces, né? Por que que colocaram o nome da pessoa? Tira o nome do caderno de preces, né? Eu falei, mas por que, meu irmão? Né? Por que que você quer que tire o nome? Porque depois que colocaram o nome no caderno de preces, eu não consigo mais acessar a pessoa. Né? Então essas coisas dão essa dimensão pra gente, que às vezes a gente não pensa muito nisso. O quanto nós somos protegidos, não quer dizer que a gente vive numa redoma impermeável a tudo e a todos, não. Só que a gente precisa se cuidar, né? Precisa se cuidar. Mas que a gente passa a ter uma proteção maior quando nós aceitamos a proteção da casa espírita e vamos nos vinculando à casa espírita, né? Aos trabalhos, aos estudos, às reuniões mediúnicas, às palestras, atividades assistenciais, né? E a gente realmente sente que a nossa vida vai mudando, né? Certo? Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos continuar com o André Luiz aqui, né? A fim de enriquecerem o próprio grupo com valores necessários à educação coletiva e à renovação de cada companheiro, é imprescindível aceitem o estudo nobre, qualquer que ele seja, nos arraiais da doutrina espírita ou fora deles. Isso aqui é muito importante, o que o André Luiz está dizendo. É muito importante. Não é? Por que que ele está falando isso, né? O que que ele está dizendo aqui, né? Para nós, participantes dos grupos mediúnicos, estudarmos, não nos limitarmos em termos de estudo. Buscarmos os estudos, sejam quais forem, que nos agradem, que nos estimulem, que nos acenem com oportunidades enriquecedoras de valores. Ora, o Chico Xavier, ele chegou um momento que o Emmanuel falou assim, Chico, tá difícil de escrever através de você. Tá difícil, você quer escrever romances, você tá pedindo, né? Para escrever romance e tal, mas tá difícil escrever através de você. Você precisa aprimorar o seu português. Né? O Emmanuel chamou a atenção do Chico Xavier, né? Porque o Chico Xavier tinha uma escolaridade mais limitada, né? Ele não teve uma escolaridade assim muito rebuscada,
em termos acadêmicos, na formação, né, acadêmica normal, assim, até básica, vamos dizer assim. Então estava atrapalhando a psicografia. O Emmanuel precisava, é aquilo que eu estava falando na terça-feira. Os espíritos usam os recursos que encontram dentro de nós, né? Então precisava encontrar mais recursos dentro do Chico Xavier, até de português, porque estava dificultando na transmissão da mensagem. O Chico não estava conseguindo captar do jeito que o Emmanuel queria passar. Talvez faltasse vocabulário, faltasse gramática, talvez faltasse coisas básicas que o Emmanuel começou a sentir falta, entendeu? Então, aqui eu citei português, mas quantas coisas a gente pode aprender que podem ser extremamente úteis para nós, seja, né, da formação formal mesmo, né, nosso desenvolvimento formal, acadêmico, né, que a gente sinta falta, a gente quer aprimorar, e nós precisamos estudar, aprimorar, né? Seja informalmente, através dos livros, através dos grupos de estudo. Hoje em dia, na própria internet, você tem estudos interessantíssimos a ser realizados por nós, né? Que nós podemos participar, seja dentro da doutrina espírita ou fora. O detalhe, né? Talvez muitas pessoas não gostem dessa referência do André Luiz, mas né, qualquer que ele seja, nos arraiais da doutrina espírita ou fora deles, fora dos arraiais da doutrina espírita. Porque, gente, nós não é que nós vamos ler somente o livro espírita. Eu vou trazer de novo aqui o exemplo do Chico Xavier, né? O Chico Xavier queria escrever romances, né? O Emmanuel falou, olha, Chico, estuda as obras, leia os livros do, se eu não me engano, Jacques Wagner, né? Acho que é isso, o nome de um escritor, de um romancista, porque o estilo que eu vou usar é um estilo parecido com o Jacques Wagner. Então, aí o Chico foi atrás dos livros para ter uma base, né, de como escrever para que o Emmanuel tivesse mais facilidade, entendeu? Então, e olha que era uma psicografia semimecânica, né? Mesmo assim, num processo semimecânico, os conteúdos do Chico seriam importantes. Por exemplo, o Chico Xavier, tiveram que levar o Chico para conhecer nosso lar no plano espiritual, porque também o André Luiz estava escrevendo o Nosso Lar e o Chico estava colocando muita resistência. O Chico estava colocando muita resistência, porque estava achando estranho, tal, não estava aceitando muito bem o que o André Luiz estava trazendo, porque era uma novidade, né? Daí levaram o Chico lá para conhecer nosso lar, tal, para ele se familiarizar mais com a cidade. E aí ter mais facilidade de receber o livro Nosso Lar, do André Luiz, né? Só estou querendo dizer a importância que certas informações, até materialmente, que a gente possa ter, como que certas informações são importantes para nós. Informações dentro e fora da doutrina, né? O importante é que a gente amplie a nossa consciência, a gente amplie as informações que a gente tem sobre a vida, sobre o planeta, sobre tudo, né? Até porque estudar é estimulante. E quando a gente descobre a importância e o prazer de estudar, né, nós vamos tendo esse estímulo constante ao aprendizado. Então, nós passamos a ter um grande gosto pela vida, pelas coisas, porque o próprio estudar está sempre enriquecendo a nossa vida de significados novos, né? Nós precisamos estar sempre ressignificando a nossa vida, encontrando motivos novos, às vezes para as velhas coisas que a gente tem que fazer, tem que viver, né? Às vezes um olhar do céu, às vezes se olha de formas muito diferentes depois de estudar alguma coisa de astronomia, né? Às vezes olhar as plantas, uma árvore, você olha de uma forma muito diferente
depois de estudar um pouco sobre o assunto, né? Então isso tudo enriquece a pessoa de valores culturais, de vocabulário, né? De conhecimentos mais profundos sobre a vida. Faz a gente falar menos besteira, né? Porque quanto mais a gente conhece, menos besteira a gente fala, né? A gente acaba tendo um conhecimento geral que nos ajuda, né? E uma outra coisa importante é assim, é, o médium precisa ter flexibilidade. Quando ele conhece pouco, ele exclui muito, ok? Não só o médium, qualquer pessoa. Quando a gente conhece pouco, a nossa visão é muito limitada, porque a gente desconhece muita coisa, a gente exclui muito. Quando a gente começa a conhecer mais, a gente inclui mais as coisas. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Mas se eu tenho uma visão muito limitada da vida, das coisas, tudo, né? Meu conhecimento geral muito limitado. Qualquer coisa eu acho absurdo, qualquer coisa eu acho engraçado, eu tiro sarro, eu ironizo, né? Eu excluo aquilo. E às vezes eu não sei que eu estou falando besteira, né? Às vezes eu não estou sabendo que aquilo que eu estou excluindo é porque a minha visão está muito, muito limitada. Aí eu ironizo, tiro sarro, tal, das situações. Aí mais para frente eu vou passar vergonha, né? Porque depois quando eu amplio um pouco a minha visão, e aí eu venho a entender aquilo que estavam falando para mim 10 anos, 20 anos para trás, aí que, nossa, como eu era ignorante, né? Como que eu era limitado, meu Deus do céu. As pessoas falavam já isso aqui, eu tirava sarro, achava graça e tal, né? Vocês entendem? Então, para o médium e para os participantes do grupo mediúnico, né? É importante que a gente compreenda mais, aprenda mais, conheça mais, né? Por quê? Porque nós passamos a excluir menos. Então, se vem um espírito trazendo alguma situação lá que eu poderia até conhecer, que eu poderia entender melhor, estudando a doutrina ou até fora dela, né? Mas eu excluo porque para mim não faz sentido aquilo, tal. E de repente eu perco a oportunidade de ajudar alguém ou até de transmitir uma mensagem, né? De um espírito amigo, tá? Então, né, a fim de enriquecer o próprio grupo com valores necessários à educação coletiva e à renovação de cada companheiro, é imprescindível aceitem um estudo nobre. Importante que seja o estudo nobre, né? Não seja qualquer coisa também, né? É como a gente escolhe o alimento, a gente tem que aprender a escolher também o alimento mental, né? Tem coisas que não merecem muito a nossa atenção. Agora, tem coisas que realmente tem a ver com esse estudo nobre aqui, né? Qualquer que ele seja, nos arraiais da doutrina espírita ou fora deles, né? Para que progridam em discernimento e utilidade na obra de recuperação que lhes cabe, iluminando convicções e dissipando incertezas, né? Quando a gente vai conhecendo mais, a gente vai se sentindo mais seguro perante a vida, né? A gente vai se tornando, a gente vai se sentindo mais pleno. O conhecimento vai tranquilizando a gente, vai tirando medos da gente, medos irracionais, né? Conforme a gente vai desenvolvendo a capacidade de raciocinar sobre as coisas, muitos medos vão desaparecendo, vão diminuindo, tá? Então isso ajuda bastante também, em termos mediúnicos, né? Certo, pessoal? Então vamos lá. Aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírita que se consagre aos elevados princípios que abraça. Ponto. Né? Aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírita que realmente pretende ser espírita, né? Separar o espírita do livro é praticamente impossível, né? O espírita precisa dos livros,
Embora hoje nós estejamos na época dos vídeos, né, dos áudios, dos vídeos, onde a gente aprende muito também, né? Nós estamos aqui estudando, mas eu estou tomando por base os livros. As referências minhas são dos livros que eu estudei até então, né? Eu comecei meus estudos nos livros, né? Comecei na juventude espírita, eu tinha 8 anos de idade, não tinha evangelização, comecei já no grupo da juventude, né? Eu era o menorzinho e a gente estudava o livro dos espíritos. Eu cresci, fiquei 20 anos cuidando da parte de evangelização, mocidade, né? Juventude, trabalho com os pais depois, tal. Fiquei 20 anos envolvido com isso. E a gente começou, ficamos anos e anos e anos estudando cada pergunta do Livro dos Espíritos. Estudando o Livro dos Espíritos, o Evangelho, André Luiz e vários outros livros, né? Então as referências nossas foram dos livros. A coleção do André Luiz, por exemplo, né? A coleção do Allan Kardec, né? As obras básicas, né? Importantíssimas. Os livros do Divaldo, toda a coleção do Chico e de vários outros médiuns, né? Então, é importante, né? Os livros, né? Alexandre, mas eu não tenho hábito de ler. Então, inicie o hábito, crie o hábito de ler. Se você não começar, você não vai ter nunca o hábito de ler, né? Então, você precisa ter um novo hábito. Se você não tem o hábito, vamos tentar criar. Tente ler pelo menos uma página por dia de um livro. Pode ser um livrinho de mensagem para começar, um livrinho de bolso pequenininho, pode ser o Minutos de Sabedoria, os livrinhos do Emmanuel, Dia Feliz, da Joana de Ângeles, pode ser livros pequenos. E aí depois você vai pegando outros livros, né? Romances e livros de estudo, tá? Mas é importante que vá criando o hábito, pessoal. Senão a gente se acomoda. Por exemplo, o esforço que a gente faz em assistir um vídeo, assistir uma palestra num vídeo, né? Pode ser uma palestra ou num vídeo mesmo, uma palestra em vídeo, né? É menor o esforço que a gente faz do que o esforço que a gente faz para ler um livro. O livro, ele requisita mais de nós, ele chama mais do nosso raciocínio, da nossa memória, concentração, né? Lógico que a palestra, né, seja ela qual for, vai também chamar. Mas o trabalho que a gente faz na leitura é um trabalho superior, que vai trazer mais ganhos para nós, em termos de desenvolvimento de valores, né? Então, além de ser uma terapia maravilhosa, a terapia da leitura é extraordinária, pessoal. Ajuda muito a gente a colocar a gente no eixo. Se você está achando que você está meio fora do eixo, comece a ler bastante e você vai entrando no eixo. O livro passa a ser o seu melhor companheiro. Pode escrever isso, pessoal. O livro passa a ser o seu melhor companheiro. Você está no ônibus, você pega o livrinho lá e começa a ler. Alguns minutinhos que você tem na fila de espera, alguns minutinhos no consultório esperando para ser atendido, ou no carro quando vai esperar os filhos, quando vai buscar na escola. A gente vai pegando minutinhos, minutinhos, quando você vê, você leu, às vezes em poucos dias você já leu um livro, juntando esses minutinhos aí. Imagina num ano desses minutinhos, quanta coisa boa não dá pra gente vivenciar, né? Através da leitura, né? Certo, pessoal? Então, muito importante, né, a gente aproveitar, né? Esse saber mais, né? Cada vez mais ter mais elementos para que a gente conheça sobre tudo, né? O que a gente vive. E na faina, no trabalho da desobsessão, é preciso entesouremos conhecimento e experiência
para que os instrutores espirituais nos encontrem maleáveis e proveitosos na extensão do bem que nos propomos cultivar e desenvolver. Ok, pessoal? Por quê? Porque são duas coisas, né? Conhecimento e experiência. Conhecimento e experiência. Nós podemos adquirir a experiência, lógico, na nossa vida, vivendo a nossa vida, dentro da casa espírita, nas reuniões mediúnicas, nós vamos entesourando experiências, né? Mas muitas vezes vai faltando o conhecimento, vai faltando o estudo, né? Vai faltando o estudo. O estudo poderia enriquecer as nossas experiências. Assim como as experiências enriquecem os estudos. Uma coisa joga para a outra, a teoria e a prática, o estudo e a aplicação, né? Então, quando a gente faz as duas coisas, você vai adquirindo experiência e vai enriquecendo a sua experiência com conhecimento. Então, são duas frentes, né? Nós não podemos ficar só com a experiência, só com a vivência prática. Precisamos estar sempre repensando a nossa prática. Todos os dias repensando o nosso fazer. E nós vamos encontrar sempre e cada vez mais, nós vamos encontrar maneiras diferentes, às vezes, de fazer a mesma coisa. De resolver os mesmos problemas, mas às vezes de forma diferente e aprimorada. Nós vamos aprimorando a nossa prática. Nós vamos aprimorando o nosso autoconhecimento, né? E vamos desenvolvendo as áreas em que nós vamos trabalhando na casa espírita, tá? A Dinima colocou, isso é verdade, temos que estar sempre fortes para quando vir a tempestade a gente superar, né? Porque é muito difícil. Então. E o estudo, né, faz parte desse fortalecimento, tá, pessoal? O estudo é essencial para esse fortalecimento, né? E aqui é aquilo que eu tinha falado, ó, para que os instrutores espirituais nos encontrem maleáveis, tá? Por quê? Porque quanto mais a gente vai conhecendo e vai juntando com a prática, e vai aprendendo, e vai vendo, quanto mais a gente estuda, pessoal, a gente percebe que mais a gente precisa saber. Foi Sócrates que falou, né? Só sei que nada sei, né? O filósofo grego lá da Grécia antiga, né? Só sei que nada sei, né? Então, quanto mais a gente aprende, Sócrates era um sábio, né? E quanto mais ele sabia que nada sabia. Ou seja, ele percebia o quanto que ele precisava aprender. Dentro do Espiritismo é isso que acontece, né? Quanto mais você estuda, mais você vê que você precisa aprender mais. E aí você responde uma pergunta que você tinha, mas outras surgem. Outras perguntas surgem, ainda sem resposta. Isso vai movendo a gente a buscar novas respostas, e essas novas respostas vão gerando outras perguntas, né? E isso não acaba nunca. Por isso que o estudo não deve acabar nunca. Por isso que nós não devemos nunca pararmos de estudar. E o prazer passa a ser esse. O prazer de conhecer cada vez mais. O prazer de entender cada vez mais. Então, o próprio estudar passa a ser um prazer, descobrir, responder essas questões, né? E verificar que existem outras questões a serem respondidas, isso passa a ser estimulante para nós, né? Passa a ser um prazer, né? Ok. Então, vamos lá.
Vamos ver se dá tempo da gente fazer esse outro capítulo, né? Aí a gente termina esse livro aqui, pessoal. Formação de outras equipes, capítulo 72, né? Formação de outras equipes, né? O conjunto de colaboradores da desobsessão, por força do trabalho realizado, costuma dilatar-se em número gradativamente. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Olha só, o conjunto de colaboradores da desobsessão, por força do trabalho realizado, costuma dilatar-se em número gradativamente, tá? Vamos analisar isso aqui, pessoal, que é muito importante, né? O André Luiz colocou de uma forma muito legal, né? Porque realmente eu vejo assim também. A reunião mediúnica, quando ela está sendo bem executada, o trabalho de desobsessão, quando ele está sendo efetivamente útil e bem executado, no contexto da casa espírita, né, a tendência é aumentar os participantes. A tendência é aumentar os participantes. Tá? A tendência é crescer o número de participantes. Não é ficar aquela coisa estagnada, que tá as mesmas pessoas lá, 20, 30 anos, tá lá o mesmo grupinho fechado, mesmo, né? Já estão tudo velhinho lá, não tem um jovem, não tem, né? É importante, mas o modo como o André Luiz coloca, o modo como a gente verifica isso na prática, a gente vê que quando está sendo realmente bem aplicado, né, a parte desobsessiva na casa espírita, a tendência é aumentar o número de participantes. Não é ficar estagnado. Tá? Por quê? Porque quando está bem ajustada a reunião às necessidades da sociedade espírita, da casa espírita, dos necessitados que chegam, dos inúmeros médiuns que chegam à casa espírita. E os médiuns, tem cada vez mais médiuns por aí, pessoal. Médium tem para todo lado. E chegam muitos médiuns que vão precisando de orientação, vão precisando de equilíbrio, vão precisando de estudo e vão precisando de prática mediúnica. Então, a tendência normal dentro das casas espíritas, as reuniões mediúnicas, elas irem crescendo o número. Isso é o normal. Entendeu? Embora não seja o normal que a gente esteja vendo assim acontecer. Mas isso seria o desejável, isso seria o mais correto, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a demanda é muito grande, né? A necessidade é muito grande. E o número de médiuns que chegam à casa espírita é muito grande. Eu vejo na nossa casa espírita. Quanta gente chega, né? Por mês aí, quantos médiuns novos chegam precisando de instrução, precisando de conhecimento, de equilíbrio, de tratamento, de prática. Tudo isso a gente faz de uma forma coerente, prudente, né? Raciocinada, planejada, né? A gente tem experiência nesse sentido para fazer essa conexão entre a necessidade que chega à casa espírita e o trabalho mediúnico. Nós sabemos fazer esse processo, né? Com cuidado, com prudência e tal, né? Só que a gente vê os nossos trabalhos crescendo, né? A olhos vistos, né? Então a gente vê os grupos se desdobrando devido ao número de pessoas que vão chegando, né? Então, o correto está o André Luiz aqui quando ele fala, né? Por força do trabalho realizado, você vai ajudando as pessoas vão melhorando, né? Os médiuns vão passando a trabalhar, vão passando a ajudar. De ajudados passam a ser colaboradores. Isso é a grande função da casa espírita, pessoal. É ajudar as pessoas a melhorarem
e se transformarem em trabalhadores. E muitos melhoram em função da ajuda mediúnica que recebem, mas aí a mediunidade que possuem precisa de um trabalho, né, também constante para continuarem bem, né? Então é isso que faz os grupos aumentarem, né? Aí o André Luiz fala, mas não admitirá integrantes novos sem que esses integrantes demonstrem a preparação natural a ser adquirida nas reuniões públicas de doutrina espírita. E o André Luiz aqui não fala nem de cursos, né? Ele fala das reuniões públicas de doutrina espírita. Ele não coloca assim grandes dificuldades que a pessoa tem que fazer uma formação PhD em espiritismo para chegar lá no nível máximo dos eleitos, né? Aquele nível seleto, seletíssimo dos que vão para a reunião mediúnica. André Luiz coloca muito mais acessível. Aliás, a gente vê, tanto nessa obra quanto nas demais obras do André Luiz, a presença das pessoas em tratamento. A gente estava falando disso na terça-feira, né? Tinha uma mulher lá que estava em tratamento, mas ela já estava lá num transe, era um transe anímico, porque ela estava trazendo uma questão do passado dela, mas poderia ser mediúnico e frequentemente é. E muitas vezes a pessoa você leva a pessoa, a primeira vez que ela vai na reunião mediúnica, ela já incorpora, porque ela tem uma mediunidade que já está ali praticamente pronta para ser utilizada e para gerar um alívio para a pessoa. Porque ela está sob pressão, produzindo força mediúnica, sem saber o que faz com essa força mediúnica. E um dos grandes benefícios que a pessoa pode ter, né, com a mediunidade é começar a trabalhar na prática com a mediunidade para gastar parte dessa força mediúnica, né? Então, é lógico que, como o André Luiz fala aqui, né, a preparação natural através das reuniões públicas de doutrina espírita, quando ela vai participando em algum tempo, né, vai recebendo auxílio, vai conhecendo as pessoas, vai se sintonizando com a casa, né? Eu uso atender as pessoas individualmente, então assiste a palestra, toma passe e a gente vai tendo contato individual com a pessoa. Às vezes ali eu já começo a fazer o atendimento mediúnico, só eu e a pessoa, né? Já vou entendendo como é que é a mediunidade da pessoa, já vou orientando, preparando ela, quando é o caso, preparando a pessoa a breve tempo ser incluída na reunião mediúnica, né? Então, dessa forma, a gente vê que os grupos vão crescendo porque os trabalhadores vão surgindo, né? Acabou o trabalho aí? Não. Ela vai continuar estudando, não vai parar nunca de estudar. Vai continuar estudando, vai continuar participando, trabalhando, vai se enraizando na casa espírita. Mas agora ela já vai estar melhor, né? Porque as forças mediúnicas dela estão sendo empregadas já, né, para a sua melhora, para o seu equilíbrio, né? Então aí acontece isso que o André Luiz está falando, né? Os trabalhos vão crescendo, os trabalhadores vão aparecendo e surge a necessidade, né, de grupos novos, né? Baseado em O Livro dos Médiuns, item 332, ultrapassada a cota de 14 partícipes do conjunto, o diretor da casa auxiliará os companheiros excedentes na formação de nova equipe, que temporariamente pode agir e servir sob orientação do agrupamento em que nasceu, né? Então, Kardec colocou o limite aí de 14 participantes. A gente sabe que, né, no espiritismo, né, no movimento espírita, nas casas espíritas, esse número não está sendo colocado de uma forma assim rígida. E no meu ponto de vista, nem deveria mesmo ser colocado de uma forma muito rígida. Por quê? Porque depende do grupo. Você pega um grupo novato, um grupo mais inexperiente, é melhor que ele seja menor, né? Doutrinadores mais inexperientes é melhor que comandem grupos menores, né? Quando o dirigente é mais experiente, né? Tem mais tempo de vivência,
mais conhecimento, mais vivência na área, consegue administrar grupos maiores, né? E esse número pode aumentar mais, não muito, mas pode aumentar mais, até para que haja uma gordurinha, vamos dizer assim, né? Para que haja uma gordurinha preparando justamente para a formação de um novo grupo, né? Então o grupo ele vai inchando um pouco até que é como uma célula, né? Que vai inchando, daqui a pouco ocorre a mitose lá, né? Ela divide em duas, né? Então, com os grupos mediúnicos deve ocorrer isso também, né? Ele vai crescendo, as pessoas vão, né, vai aumentando o número de participantes. Não é interessante que tenhamos muitos médiuns, muitos médiuns no mesmo grupo, porque senão a gente não dá conta de atender bem a todos os médiuns que estão participando. É uma coisa que eu sempre me preocupo. Vai chegando num limite que eu percebo, eu não estou atendendo a todos os médiuns como eu deveria atender. Então está na hora de começar a preparar um novo grupo. Vocês entendem? Isso é uma coisa que a gente vai sentindo. Ó, nós estamos juntando muitos médiuns e o tempo, eu não quero aumentar o tempo. Então eu preciso manter um tempo do jeito que eu tenho levado. Aí eu tenho que então preparando um novo grupo, dividindo o grupo, entendeu? E assim as equipes vão surgindo, né? Certo? Então isso é bem importante, tá? Isso faz a casa crescer, né? Isso faz os trabalhos crescerem, as reuniões públicas crescerem. Isso faz o movimento espírita crescer, né? Isso ajuda muito, né? Tanto a casa espírita quanto o movimento espírita. Por quê? Porque a casa espírita vai crescer na mesma proporção em que ela for útil à sociedade. É como uma empresa, se a gente for analisar, é como uma empresa. Uma empresa vai crescendo à medida que ela vai produzindo coisas que estão sendo úteis às pessoas. E quanto aquilo que eu produzo, quanto mais é consumido, é porque aquilo está sendo muito útil por parte das pessoas, para as pessoas. Aquilo está resolvendo um problema das pessoas, né? Então aquilo vai ganhando em importância, né? Vai se tornando uma coisa notável, né? Socialmente, porque está tendo uma função. Então a casa espírita tem que ter a sua função de socorro, de orientação, de encaminhamento para esses médiuns que estão por aí nos consultórios, buscando remédio, buscando tratamento, sem conseguir melhorar. Então aí a casa espírita ela passa a ter uma função. Estou falando, a função não é só essa, mas é uma das grandes funções da casa espírita. É uma das grandes funções para aliviar o sofrimento das criaturas hoje. Né? E não é só com a palestra que a gente alivia o sofrimento, não é só com o passe, é também com orientação em termos mediúnicos às pessoas. Por quê? Como diz o espírito Telésforo, né? No livro Os Mensageiros do André Luiz, a cada dia mais a esfera material se aproxima da esfera espiritual. Só que por falta de preparo íntimo, nós temos aí uma legião de pessoas que estão se sintonizando com o umbral, que é a primeira camada, né, do plano espiritual. Por falta de moralidade, por falta de preparo íntimo, conhecimento, né? Então, nós precisamos, enquanto casa espírita, para termos uma função social cada vez maior, porque cada vez maior é o número de médiuns que surgem por aí, nós precisamos aprender a lidar bem com a mediunidade e multiplicar os grupos. Multiplicar os grupos, os médiuns, os doutrinadores, né? E aí a casa espírita passa a ter uma função social altamente relevante, porque ela vai ajudar muito as pessoas que procuram, né? Certo? A Madalena colocou, já tem 2 noites muito tensas, escutando os espíritos conversarem. Aí,
né? Madalena é médium, né? Quantos médiums a gente vê aqui nos estudos, né? Médiuns que não estão participando das casas espíritas. Muitos, muitos estão, né? Mas muitos médiuns não estão, não é? E poderiam participar, mas também precisa encontrar um pouco mais, né, de receptividade, um pouco mais de orientação nesse campo mediúnico, né? Poderia ser um pouco mais receptiva a coisa, né? O círculo novo contará desse modo com instruções sadias para consolidar-se a maneira de aparelho consciente, cujas peças se ajustarão ao lugar próprio, esparzindo frutos de fraternidade e esclarecimento no amparo efetivo aos que sofrem, porquanto o rendimento do serviço lhe é em tudo o fator básico, né? Então, esse novo grupo vai contar com instruções sadias, vai ter quem vai orientar, né? Quem vai ajustando as peças. Eu, por exemplo, adoro esse trabalho, né? Esse trabalho de ajudar as pessoas a ficarem bem, né? Ajudá-las a iniciarem a prática mediúnica, ajudar o grupo a se estruturar. Eu adoro esse trabalho, né? Então, onde eu estou, na casa espírita que eu estou, eu vou me ajustando a esse tipo de trabalho para colaborar na casa espírita, né? E aí o grupo ele vai se ajustando e passa a trabalhar, passa a render do serviço. Daqui a pouco, esse grupo, pelo menos essa vivência que eu tenho, esse grupo novo, que conta com médiuns novos, né? Eu vou começar a treinar os doutrinadores, vou começar a treinar os médiuns, né? Começar não, vou dar sequência, porque já vão estar treinados. Na verdade, no modo como eu trabalho, quando a gente cria um novo grupo, a gente já cria um novo grupo funcionando. Por quê? Porque as pessoas já estavam observando o grupo antigo, já se trataram, já melhoraram, já estão dando passividade. E no grupo novo, nós só vamos continuar. Elas só vão ser as protagonistas de um grupo novo, né? Então, antes elas não estavam como protagonistas, agora serão os protagonistas de um grupo novo. E assim por diante, né? Outras pessoas doentes ou necessitadas vão chegar, daqui a pouco elas é que vão ser as protagonistas de um outro grupo, né? Certo? Vamos continuar, vamos ver se a gente termina, vamos correr aqui. A obra redentora da desobsessão continuará dessa forma providencialmente garantida pelos corações decididos a trabalhar pelos companheiros mentalmente tombados em perturbação e conflitos depois da morte, e pelos que na terra mesmo padecem aflitivos processos de obsessão oculta ou declarada, né? Quer dizer, trocando em miúdos, né? O que o André Luiz está dizendo. Então, dessa forma, a continuidade dos trabalhos de desobsessão estarão garantidas. Eu lamento, por exemplo, quando eu vejo um grupo mediúnico numa casa espírita, às vezes uma casa espírita só tem um grupo mediúnico. E esse grupo ele está minguando cada vez mais. Eram 12, depois passou para ser 8, aí ficou 6, agora está 4, daqui a pouco não tem ninguém, né? Eu lamento quando eu vejo situações assim, porque não era para ser assim, entendeu? Não era para ser assim, era para acontecer o contrário, né? Mas é que aí é preciso verificar as engrenagens da casa espírita, as engrenagens da própria reunião, como é que estão sendo conduzidas, para que ao invés de minguar, o trabalho cresça cada vez mais, né? Então, o trabalho crescendo, os grupos se multiplicando, a desobsessão, né, estará garantida para aqueles que chegam à casa espírita precisando de ajuda, porque os trabalhos estão lá, atendendo os espíritos que chegam à casa espírita, acompanhando os encarnados em processos terríveis de vingança, doença, tal, né? A casa espírita que conta com vários grupos mediúnicos, ela vai ter sempre mais condição de ajudar, porque ela tem grupos que dão apoio à chegada daqueles que vêm muito necessitados,
A casa que não tem trabalhos mediúnicos, ela vai ter sempre maiores dificuldades para atender às necessidades daqueles que chegam. Por isso que o Emmanuel falou, né, no começo do livro, próprio livro Desobsessão, né, que toda casa espírita deve ter uma reunião de desobsessão. Né? Só que não precisa ficar em uma só, né? Pode aumentar isso aí. Até porque a necessidade vai crescendo exponencialmente, né? E para terminar aqui, para a supressão dos quais, né, da obsessão, que só o amor e a paciência dispõem de fortaleza e compreensão suficientes para sustentar a tarefa libertadora até o fim. Isso porque a obsessão é flagelo geminado com a ignorância. E se apenas a escola consegue dissipar as sombras da ignorância, somente a desobsessão poderá remover as trevas do espírito. Olha que bonito. Né? Então, somente a desobsessão poderá remover as trevas de espírito. Pessoal, na casa espírita, todos nós somos mais ou menos obsediados, tentando nos manter equilibrados, tentando, através do trabalho, através do estudo, não nos deixarmos cair em obsessão. É uma luta constante contra a obsessão, em nós e nas pessoas. Entendeu? Não é uma coisa, eu já fiz a minha desobsessão, agora eu estou livre dos espíritos. Não é assim que funciona. Até porque seremos perseguidos a vida inteira. As necessidades estão em torno de nós a vida inteira. Nós precisamos continuamente combater a obsessão, trabalharmos pela não obsessão, né? Por não entrarmos em obsessão ou não aprofundarmos as obsessões, né? Em nós e naqueles que estão próximos a nós. Mas é um combate contínuo, constante, para a vida toda. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Não é fácil. Nós estamos sob pressão que tende a aumentar nos próximos anos. Então nós precisamos buscar recursos para nos proteger, recursos para nos mantermos saudáveis, ou pelo menos relativamente saudáveis. Tá? Ok, pessoal. Nós estamos finalizando então. Foi meio corridinho, mas acredito que deu para aproveitar, né? Eu tive problema aqui para ver os comentários, pessoal. Ele parece que tá travando aqui. Então, por isso que eu não chamei muito vocês nos comentários, porque eu não estava vendo direito aqui, tá? Vocês me desculpem, viu? Mas é que às vezes dá alguma pane aqui que não anda a coisa, tá? Mas aí depois eu vejo, eu respondo para vocês, tá bom? Então vamos fazer a prece, né? Para a gente finalizar. Querido Mestre Jesus, te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos juntos e estudarmos juntos em Teu nome. Pedindo que nos abençoe, Senhor, agora no nosso descanso, na nossa noite, que possa ser de profundo repouso material, mas de busca espiritual, busca do conhecimento, da prática, do auxílio, dos tratamentos que necessitamos, daquilo que pode nos fazer bem, para que no dia seguinte, amanhã, possamos estar acordados após uma noite de sono, mas refeitos, tranquilos, serenos, bem dispostos, saudáveis, trazendo na memória os bons sonhos que nós tivemos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado, tá? Pelo carinho de vocês, pela presença. Um grande abraço, tá? E um bom descanso, né? Aí na terça-feira a gente tá de volta aí nos estudos, tá bom? Um abração, até mais.